Olá, nobres! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa pequena plaquinha. Isso aqui é um medidor, um multimedidor, eu diria, onde a gente pode testar vários tipos de componentes, transistores, diodos, LEDs, capacitores, indutores, enfim. Se você não tem nenhum multímetro, se você não tem nenhum gerador de funções, eu diria que é um equipamento de entrada, então com valor muito baixo, bastante acessível. Uma grande vantagem desse equipamento sobre outros similares é que esse equipamento possui estes três conectores azuis, onde um é a saída de sinal do PWM e do gerador de sinais, a outra é a entrada de sinais para medir frequência e, por fim, esta entrada que serve para medir tensão contínua com valores de até 50 volts. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, curta e compartilha, assim a gente consegue fazer o canal crescer cada vez mais. Então vamos lá! Onde a gente pode adquirir esse testador, tá, pessoal? Estou olhando aqui no site agora do AliExpress, numa das lojas que tem aqui disponíveis, e a gente consegue dar uma olhadinha e ver algumas especificações desse tipo de equipamento. Então tem várias lojas, tem vários sites, na Amazon, no eBay, no AliExpress, no Shopee e vários outros sites que acabam vendendo esse tipo de equipamento. Tanto ele montado, como ele está aqui, tá, pessoal? Como ele desmontado e a gente tendo que montar ele em casa. Uma situação que a gente já pode comentar, para alimentar ele, então, eu posso alimentar ele com uma bateria de 9 volts, e posso acoplar uma fonte CC aqui, de 6.8 volts até 12 volts, e é através de uma fonte que a gente vai ligar ele hoje. Então, pessoal, ligando ele, a gente não tem nada conectado, aparece essa mensagem. Notem que através desse soquete aqui, onde a gente tem a pinagem ali, ó, 1, 2 e 3, então esses três primeiros pinos aqui são do número 1, esse pino central é o pino 2, e os outros três aqui são o pino 3. E o mesmo se repete na parte de baixo. Então quando a gente coloca o componente, a gente fechando aqui, travando ele, a gente consegue então deixar o componente bem fixo nesse soquete e fazer a medição. Agora vamos entrar no menu de operações dele. Então aqui a gente tem algumas opções. Ligando ele pela primeira vez, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calibrar ele, A gente vai nas opções de frequência, gerador de funções, PWM, testar o encoder e aqui tem a opção de self-test. Self-test, tá, pessoal, a gente calibra, faz uma regulagem desse equipamento para que faça as medições de maneira mais correta. Para isso a gente vai precisar então seguir os passos. Vamos dar um OK aqui. Ó, short probes, a gente vai ter que curto-circuitar, o pino 2, o 1 e o 3. Então eu fiz um jumper aqui com esse curto-circuito e fazer as medições então que ele pede. Curto-circuitado, ele vai fazer as medições necessárias e pede agora então para a gente isolar as ponteiras do teste. Então vamos isolar, isolada. E agora ele pede que a gente insira um capacitor de 100 nanofarads entre os pinos 1 e 3. Então vamos lá. Entre os pinos 1 e 3, vamos colocar um capacitor de 100 nano. Ok, teste finalizado. A gente tem o nosso equipamento testado. Vamos começar aqui medindo um capacitor já. E vamos ver se esse capacitor de 100 nano que a gente colocou aqui, ele de fato tem 100 nano. Então ele já faz o teste inicial e diz então que esse capacitor é um capacitor de 100.4 nanofarad, que tem uma ESR, que é uma resistência equivalente série, com valor de 1.6 ohms. Agora um capacitor eletrolyto de 47 microfarad e vamos medir. Percebam, esse capacitor de 47 microfarad, ele apresentou uma medição de 43.98 microfarad com a ESR de 0,45 e com a perda de 0,8%. Quando a medição da capacitância for a mais próxima do valor do capacitor e quanto menor o valor do ESR e do veloz, melhor será a saúde do capacitor. Temos o capacitor então de 97 nanofarad, é um capacitor de 100 nano. Ele apresentou então na medição 97 nanofarad, com ESR de 1.7 ohms e com veloz de 0,1%. Ou seja, indica que o capacitor está muito bom. Agora, pessoal, vamos fazer um teste aqui com um capacitor antigo
com problemas e vamos ver o que ele vai nos mostrar, para que a gente tenha uma comparação, tá pessoal? Esse capacitor é um capacitor de 100 microfarad, vamos medir as características dele. Então perceba, um capacitor é de 100 microfarad, eu estou medindo 45 microfarad, o que está errado. A resistência série dele equivalente é de 26 ohms, o que é um valor muito alto. E a perda que eu tenho em tensão nesse capacitor é de 9,7%. Então é um valor, né, quase 10%, é um valor inaceitável, né? Então é um capacitor que está com todos os problemas possíveis aqui, tá pessoal? Então esse equipamento ajuda bastante na hora da gente definir se um componente tem ou não tem problema, né? Agora vamos testar outros componentes eletrônicos. Então, como é um componente de 3 pernas, eu tenho que colocar no pino 1, 2 e 3 aqui para a gente poder validar. Então vamos ver o que é isso aqui, tá pessoal? Percebam, né? Que esse componente aqui é um diodo, né? Um diodo duplo. Aqui está o símbolo dele, né? É um diodo então do 3 para o 2, o 2 é o comum, né? Então notem o desenho que ele aparece aqui, né? A pinagem, tá aqui no 1, 2 e 3. Eu tenho a tensão direta, né? O VF de 220 mV e no outro diodo 221 mV. Vamos testar um outro componente. Lembrando sempre, né? Quando é um componente de 3 pinos, né? O pino central tem que estar no 2, né? Então, pessoal, aqui notem que a gente tem um transistor MOSFET, né? De canal N. A pinagem, então, está demonstrada ali. O pino 1 é o gate. Aqui embaixo, né, o pino 1 é o gate, o 2 é o dreno, o 3 é o source. Eu tenho, então, um diodo entre os pinos 2 e 3, com uma queda de tensão de 0,5 volts aproximadamente. A tensão de threshold é de 3,2 volts. A capacitância que eu tenho do gate ali é de 8,29 nanofarad. E a resistência entre drain e source é de 0,2 ohms, né? Então, olha só, né, pessoal, como a gente não precisa de um datasheet, né, a gente pode medir na prática o componente e ter uma boa percepção de funcionamento e das características técnicas do componente que a gente está medindo. Aqui um outro transistor, vamos ver as características dele. Notem que aqui a gente tem então um TBJ, né, transistor bipolar, PNP, ele mostra o HFE que a gente tem, né, o ganho de 199. Tem uma corrente de coletor aqui de 1,8 mA, com a queda de tensão, né, VBE base emissor aí de 0,6 volts aproximadamente. E no pino 1 é o coletor, o 2 é a base, o 3 é o emissor. Notem, né? Agora eu coloquei um componente aleatório, ele diz que ele é uma parte desconhecida, né, ou danificada. Eu não sei que componente é esse. Vamos ver se a gente consegue perceber aqui. Esse componente é um LM7905. Ou seja, ele é um regulador de tensão. O componente aqui, obviamente, né, o testador de componente aqui, obviamente, não vai entender, né, como esse componente funciona e vai dar uma leitura dizendo que é um componente desconhecido. Vamos testar agora um diodo. Conectado no pino 1 e no 3. Olha, ele diz que é um diodo, né, conectado no pino 1 ao 3, com a tensão direta de 690 mV, uma capacitância próxima de zero, né, corrente reversa de 12 nanoamperes. Tem um componente aqui, pessoal, que eu não sei o que é. Vamos medir ele. Me diz que é uma resistência com valor de 5,23 ohms, né? Mas eu acho que é um resistor térmico, né? Vamos ver? Então, se eu aquecer ele um pouquinho aqui com o calor da minha mão, né, a gente já percebe que o valor da resistência ali começa a baixar. E isso indica que esse NTC está funcionando. Bem, vamos medir uma resistência agora. Vamos ver o que ele nos diz. Com valor de 10,1 ohms, que é o valor muito próximo de 10 ohms, que é o valor desse resistor. Aqui, pessoal, eu tenho então um indutor. Vamos conectar aqui. Tem uma perninha um pouquinho curta. Vamos ver se a gente consegue conectar aqui. Tá vendo? Então ele diz que eu tenho um indutor com uma resistência de 0,5 ohms e com uma indutância então de 13,6 mA. Posso medir um LED, pessoal? Olha só, ele diz então que é um LED, né, que é um diodo LED, né, que tem uma queda de tensão direta de 1,85 volts, né, uma corrente reversa aí de 8 nanoamperes. Eu tenho aqui um LED com encapsulamento, né, com dois
com dois LEDs. Então o central, né, que é o comum, vamos colocar no pino 2 e vamos ligar os outros dois nos pinos externos. Vamos ver o que acontece. Olha só, então me diz que eu tenho um diodo, né? Dois diodos, né? Com um pino comum no pino 2, com a tensão direta de 1,79 em um deles e o outro de 1,94 volts. Posso medir grandes valores de capacitores? Posso. Tem um trabalhinho por causa da pinagem, né? Mas é possível medir. Esse ficou um capacitor. Esse capacitor é um capacitor de 150 microfarad. Ele me disse que ele está medindo 138 microfarad. Tem um ESR 0,31 ohms com uma perda então de tensão de 0,6%, o que me indica que é um capacitor que está com boa saúde. Tá? Aqui temos um outro transistor, né, bipolar do tipo NPN com ganho HFE de 233, né? A tensão VBE de 674 mV, uma corrente entre coletor e emissor, uma base aberta de 1 microampere e ali embaixo a pinagem, onde o 1 é o emissor, o 2 é a base e o 3 é o coletor. Agora liguei o indutor entre o pino 1 e o 3. Então eu estou medindo um valor de resistência de 1,3 ohms com uma indutância de 0,04 mA ou 40 microhenry. Então, senhores, como é possível perceber, né, na questão de medição de componente, ele é um equipamento bastante simples, né, e bastante funcional. Obviamente, a precisão dele não é igual a um equipamento profissional, mas para o caso da pessoa que esteja iniciando na área elétrica ou eletrônica, é um equipamento bastante barato que vale a pena ter no laboratório. Vamos agora, com o auxílio do osciloscópio, fazer outras medições com este equipamento. Bem, pessoal, percebam, né? Eu liguei então aqui na saída a ponteira do osciloscópio. Eu vou entrar aqui na função de gerador de funções, né? Aqui deste equipamento, desse multimedidor, e vamos gerar aqui uma frequência então para a gente começar nossas medições. O valor mínimo, tá, pessoal, que ele apresenta, então é um valor de 1 Hz. Percebam então 1000 mHz, né? Ou seja, 1 Hz aqui no osciloscópio ele tá medindo com um valor aqui de 5,3 volts, então de 0, né, a 5,3 volts. Eu consigo então aumentar para um valor aqui de 10 Hz. Percebam a minha forma de onda quadrada, então com um valor de 10 Hz, alterando para 50 Hz, 100 Hz, 250 Hz. A parte ruim, né, é que esses valores são fixos, não tem como alterar, né? Aqui 439 Hz, aí vai subindo, né, para algumas frequências presetadas aqui. Eu tenho então 10 kHz, 100 kHz. Percebam, né, que no osciloscópio então o valor de frequência está bem preciso, tá, pessoal? Então aqui 500 kHz. Aqui eu já consigo perceber uma pequena suavizada que ele dá, né, na borda de subida e também na parte de descida aqui, que é característica então do aumento de frequência. E os valores máximos aqui então que eu tenho de 1 MHz e de 2 MHz. Aqui a forma de onda já está com bastante distorcida, mas ainda com uma frequência de 2 MHz. Então que é bem legal para a gente conseguir fazer alguns testes aí, variando aí então de 1 Hz até 2 MHz. Vamos ver, ele tem a função então de PWM, né? PWM com 10 bits. Vamos ver como é que ele funciona. Notem, né? Eu tenho uma frequência então de PWM de 7,8 kHz, né? E agora eu estou com um duty cycle aqui de 10%. Notem que aqui eu estou medindo meu duty cycle também de 10%. Vamos reduzir ele com o valor mínimo. Então ele dá como zero aqui, né? Que é aproximadamente zero, né? 0,1%. Então é algo muito pequeno, né? Mantém a frequência de 7,8 kHz. Então, e aí vamos aumentando o duty cycle para 1%. Ele vai de 1 em 1, tá, pessoal? Vamos colocar 10, vamos colocar 11%. Ele vai de 1 em 1 até chegar em 99. Isso aqui é bem interessante, tá, pessoal, para a gente testar então conversores de potência, né? Buck bust, bem legal. Vamos ver aqui até o máximo que ele vai. Estamos em 98, 99%. Aí ele
então 0, pessoal. Então, bem interessante para quem trabalha na área de eletrônica de potência aqui, ou quer fazer algum conversor em casa e testar aqui, é algo bem interessante. Com a saída então aí com 5 volts de pico aproximado, pronta para a gente acionar o driver de controle de algum conversor. Frequência, pessoal, vamos medir a frequência. Para medir a frequência, então, a gente tem que alterar, né, dessa saidinha desse conector para o conector aqui de cima. Então vamos fazer isso. Bem, pessoal, a gente estava em PWM, então vamos acionar aqui o medidor de frequências para a gente medir alguma frequência. Notem, né? Eu estou entrando então na parte de cima aqui com uma frequência de 60 Hz, que é a mesma que vocês estão vendo aqui no osciloscópio. Então vamos alterar um pouquinho esse valor de frequência. Esse osciloscópio tem um gerador de frequência embutido, tá, pessoal? Então vamos gerar uma frequência com valor alto e vamos ver até onde que ele vai medir. Vamos colocar um valor aí de 1K. O valor de 1K é que ele mostra então o valor medido aí de 1000 Hz. Vamos dar uma forçadinha. Frequência gerada 1 MHz, frequência medida 999.996 kHz. Aproximadamente 1 MHz. Vamos ver o limite. 2 MHz. A gente percebe agora que no aumento da frequência ele fica um pouco mais lento a resposta, mas eu estou medindo 2 MHz aqui. Vamos aumentar um pouco mais. 3 MHz. Aproximadamente 3 MHz. Passar para 4. 4 MHz ele já não atende, tá, pessoal? Ele está medindo 3.800. Vamos reduzir aqui para 3.800. Vamos ver se ele vai medir 3.800 com precisão. Olha só, 3.799.96 kHz. Então, pode dizer que a frequência máxima dele aí é aproximadamente aí 3.8 MHz. Lembrando que eu estou com a forma de onda quadrada, né? Agora vamos testar a função de medir tensão. Essa terceira saída, conectei um conector para medir baterias, né? Ela é uma entrada, então, que mede tensões de 0 a 50 volts. Ela é bastante limitada, né? Mas ela já nos dá, para quem trabalha com tensão DC, já nos ajuda um pouquinho. Então vamos aqui escolher, entrando na função tensão, né, voltagem, vamos selecionar ela, tensão de 0 volts, vamos colocar a nossa bateria e vamos ver o valor que a gente está medindo. Então estamos medindo um valor aí de 8.03 volts, está um pouquinho descarregada essa bateria. Então, para valores pequenos de tensão DC, né, de 0 a 50 volts, é uma entrada que pode ser bastante interessante e bastante simples, né, para quem vai adquirir esse equipamento, como até um primeiro multímetro, um primeiro gerador de funções, né, e testar, ter um conhecimento maior sobre componentes eletrônicos, tanto capacitores, indutores ou resistores de modo geral, né. Então ele é bem interessante. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links que vocês podem adquirir esse tipo de produto. Um valor bastante acessível, tá, pessoal? Vale a pena adquirir esse tipo de produto para a gente testar alguns componentes e iniciar então no mundo da elétrica e da eletrônica. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, onde mostraremos algo interessante para os entusiastas da elétrica e da eletrônica.